Olá! Bem-vindo a mais uma videoaula. Bom, nessa videoaula nós iremos desenvolver o tema trigonometria no triângulo retângulo, conforme você pode observar no título desta tela, trigonometria no triângulo retângulo. Bom, meu aluno, você já conhece aquilo que define um triângulo retângulo. Sem perca de tempo, apenas irei destacar o sentido etimológico da palavra trigonometria. Três, gono significa lado ou ângulo, e metria, medida. Trigonometria representa a área da matemática que vai estudar medidas de lados em polígonos com esses três aqui como referência aos lados. Três ângulos. Então, eu vou trabalhar possibilidades lógico-dedutivas e indutivas sobre elementos que são polígonos que possuem, nesse caso, até três lados, três ângulos internos, bem como externos, atribuindo-lhes uma metria, uma medida. Tri mais gono mais metria. Medida de três lados, medida de três ângulos. Agora, isso para a nossa videoaula particularizado para o triângulo retângulo. Logo abaixo você observa, eu destaquei aqui um triângulo retângulo. Os vértices desse triângulo são A, B e C. Definir as medidas da hipotenusa por A minúsculo, dos catetos da altura e da base, respectivamente, por C e Bzinho minúsculo. Note, é um triângulo retângulo por definição, pois é visível um ângulo reto no vértice A. Os outros ângulos alfa e beta, conforme a aula, o teorema de Pitágoras, são ângulos complementares, isto é, a soma de alfa mais beta deverá resultar em 90 graus, pois a soma dos ângulos internos de um polígono com três lados, ou seja, do triângulo, equivale a 180 graus. Se aqui tem 90, logo a soma de alfa com beta só pode resultar no máximo, de fato, evidente, paulatinamente em 90 graus. Bom, quais são as relações trigonométricas? Qual seria o ambiente? Qual a formatação de que está por trás do efeito trigonométrico? Bom, o que é falar em trigonometria no triângulo retângulo? Já falei para vocês acerca do triângulo retângulo. E com base na palavra inicial deste tópico, o que respalda trigonometria no triângulo retângulo, bem como em outros ambientes geométricos, são três elementos básicos, sendo desses três o mais importante de todos: seno. Seno, que a abreviação está aqui como sen, no ponto que eu chamei de 1. No ponto 1 você observa aqui sen, abreviação para seno. Lembre que seno você conheceu na aula ângulo. Ele representa no ciclo trigonométrico o eixo vertical de coordenadas cartesianas e, em algum caso, também coordenadas polares. Nós não iremos discorrer sobre coordenadas polares por hora. Agora deixo como leitura, pesquise depois. O paralelismo que há entre coordenadas cartesianas e coordenadas polares. Muito bem. O efeito trigonométrico sobre o triângulo retângulo está para três medidas que, por definição, você verá agora. Quais são elas? Seno, cosseno e tangente. Comentei que a mais importante, por condição sine qua non, é seno. Cosseno e tangente só serão possíveis por causa do seno. Com calma. Ponto 1. Definição para seno. Seno de um ângulo. Este ângulo está no triângulo retângulo. Como você observou comigo, a palavra trigonometria vai envolver toda e qualquer relação entre medidas que envolvem três lados em um polígono. E lembrando que gono quer dizer tanto lado quanto ângulo. Então vou relacionar lado com ângulo, e vou conseguir medidas sobre um triângulo retângulo. Definição de seno do ângulo alfa, o ângulo do vértice C. Seno do ângulo alfa representa a relação entre duas medidas nesse triângulo retângulo. Quais? Cateto oposto, oposto a quem? Ao ângulo em questão, ângulo alfa. O lado desse triângulo
que é dado como oposto ao ângulo alfa, é a altura. Por que oposto? Note que a hipotenusa, medida A, e a base, medida B, são adjacentes a esse ângulo. Por que adjacentes? Porque estão a um lado, B por baixo e A por cima na diagonal. Perceba que o lado C não toca o segmento de reta C de A até B, esse Czinho aqui, ó, que é a altura do triângulo, ele não toca, não passa pelo ângulo alfa. Ele é oposto porque tem uma ideia de confronto. C, medida da altura, está oposta ao ângulo alfa. Este elemento, chamado cateto, é dito oposto a alfa. Qual seria o cateto nessa mesma figura oposto a Bzinho? Isto, meu aluno, seria o ângulo beta. O ângulo beta tem como Bzinho aqui embaixo, medida da base, o cateto oposto a o próprio. O ângulo beta aqui em cima tem a medida B do lado do segmento de reta de A até C como oposto ao próprio. Quem é o lado oposto ao ângulo reto nesse triângulo? 90 graus. A hipotenusa. Não toca. A ideia da oposição é uma ideia de confronto. Estamos em confronto esse lado com o ângulo de 90 graus. Muito bem. O seno de alfa é definido por cateto oposto a alfa sobre hipotenusa. Observe a relação que segue aqui depois da igualdade. Seno de alfa é igual à fração, que representa a divisão, de cateto oposto a alfa sobre a hipotenusa. Destaquei esse fato logo ao lado. Perceba a relação depois da primeira igualdade, eu coloquei uma segunda, que indica o que são Czinho e Azinho em torno de alfa. Czinho, comparado com alfa, é chamado cateto oposto ao próprio ângulo, alfa. E hipotenusa tem esse nome, como você já viu da aula, o teorema de Pitágoras, como o maior lado do triângulo retângulo, aquele que se opõe ao ângulo reto. Quero calcular o seno de um ângulo. Por definição, o seno de um ângulo vai ser o cateto oposto a esse ângulo dividido pela hipotenusa. Seno é a abertura da discussão trigonométrica no triângulo retângulo. Aí suponha a seguinte situação. Suponha eu tenho um ângulo aqui alfa de 45 graus. Eu tenho uma hipotenusa medindo, por exemplo, 900 metros. E quero encontrar a altura. Aplicando o seno sobre 45 e desenvolvendo a relação fracionária que ele envolve, eu vou montar uma equação de primeiro grau na incógnita C. Ao obtê-la, obtive a altura desse triângulo retângulo. Então, nas contextualizações de seno, bem como do que está por vir agora, cosseno e tangente, você terá informações suficientemente úteis e galgáveis para então obter uma incógnita, uma interrogação em um contexto do seu cotidiano. Próxima definição, definição 2. Cosseno, medida trigonométrica. Cosseno representa, veja que eu estou falando seno. Quando eu falo cosseno, eu estou falando seno, com um có na frente. A ideia desse có é de complemento. Cosseno, o complemento do seno. Quando você aplica o cosseno, eu estou trabalhando com ângulo alfa por enquanto, a primeira tripla de afirmações envolverá o ângulo alfa, como você observa nesse vídeo. Daqui a pouco vai vir o ângulo beta sendo analisado do triângulo retângulo. Em 2, cosseno de alfa, cateto adjacente a alfa, isto é, adjacente quer dizer ao lado. Cosseno em alfa, cateto adjacente a alfa, nosso Bzinho, sobre hipotenusa. Similar ao caso do seno. Mas como o cosseno é um complemento, cosseno é um complemento do seno, eu vou tomar aquilo que falta para completar o seno. Seno já atribuiu no seu denominador, o total em que eu divido o todo, como hipotenusa. O que se repete no cosseno. Mas o que nós não pegamos, o que nós não trabalhamos no seno? A base. Essa base agora, cateto adjacente a alfa, aparece no cosseno, por definição. Cosseno do ângulo alfa, cateto adjacente sobre hipotenusa, B sobre A. Cateto adjacente, adjacente a quem? Ao ângulo alfa.
denominador, hipotenusa. Agora, em 3, definição de tangente. Tangente tem 2 abreviações no nosso idioma. Alguns matemáticos abreviam tangente como TAN, tan. Outros abreviam com TG. Eu prefiro abreviar com TG, fazendo parte aí de um dos grupos de matemáticos que também atribui tangente como TG. Agora, se você vê em algum lugar a abreviação TAN, repito, TAN, tan, isso representa também tangente. Quem é a tangente do ângulo alfa? A tangente do ângulo alfa é o quociente. É o quociente, é a fração entre o seno desse mesmo ângulo e o cosseno. Mas quem é o seno? Já achei aqui em cima, por definição, sei que é C sobre A. No lugar do seno, colocamos quem ele é, C sobre A. Quem é o cosseno de alfa? B sobre A. Também já foi determinado por definição em 2. Colocamos ele aqui embaixo, que representa o cosseno aqui por baixo. Logo, eu tenho uma divisão entre frações. Extremos por meios. Fazendo extremos por meios, C vezes A, numerador final, A vezes B, denominador final. Ambos os elementos da fração numerador e denominador estão multiplicando-se entre os seus termos. Há elemento igual em cima? Sim. Há elemento igual embaixo? Sim. Ele por ele dá 1. Cancelando-se aqui, então, eu termino com a tangente como C sobre B. Quem é a tangente de alfa? Altura pela base. Tangente do ângulo alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente ao ângulo alfa. Veja como ficaria a tangente em função das medidas do triângulo retângulo. Vou subir a tela. Observe aqui abaixo. Após você desenvolver a tangente em 3, por sua conceituação de quociente entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo, e atribuir a dedução lógica a partir da divisão entre frações, você alcança que em torno de medidas do triângulo retângulo, a tangente do ângulo alfa representa a fração onde o numerador é a altura do triângulo acima que você observou sobre a base desse triângulo. Isto é, cateto oposto a alfa dividido por cateto adjacente a alfa. Perceba que na tangente hipotenusa não entra. Só entram os catetos. Até agora tudo bem? Ótimo. Avançando com nossa aula. Bom, essa segunda parte da nossa tela, eu destaco os pontos 1', 2', 3'. Por que eu chamei de 1', 2', 3'? Porque há aqui de se levantar a total semelhança, a total similaridade entre os pontos 1, 2 e 3 que você viu ainda há pouco no início de trigonometria no triângulo retângulo. Qual a diferença aqui agora? Eu estou tomando o que você já sabe o que é seno, cosseno e tangente, sobre aquele ângulo beta que estava lá em cima, no vértice B. Se eu vou aplicar seno de beta com relação ao nosso triângulo retângulo, vou voltar para ele aqui rapidinho, observe. Olha nosso triângulo retângulo. Eu vou aplicar seno de beta. Beta está aqui, vértice B. Quem é o seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a beta? C ou Bzinho? Muito bem, Bzinho, porque Czinho está ao lado de beta. Ele é adjacente. Este Bzinho aqui, que é a medida do segmento de reta de A até C, está em confronto com beta. Não toca em beta, está à frente, num confronto, como um vindo por cima, o outro por baixo. Uma ideia de confronto, um confronto. Por isso a oposição. Se eu aplico o seno em beta, como é que fica? Bzinho sobre A. Aí volta comigo lá. Olha cá. Seno de beta, o cateto oposto a beta, medida B, sobre hipotenusa A. Mas quem é B sobre A? Do que acabamos de assistir outrora na tela anterior. É exatamente a afirmação 2, o cosseno de alfa. Seno do ângulo beta resulta no cosseno de alfa, que vimos ainda há pouco.
guarde essa estrita relação. Isso inclusive garante a complementariedade, como seno e cosseno sendo duas medidas trigonométricas que se complementam. 2 linhas. Cosseno de beta vai ser o cateto adjacente a beta sobre hipotenusa, C sobre A. Mas quem foi C sobre A na tela anterior? O seno de alfa. Cosseno de beta coincide com o seno de alfa. Veja 1 linha e 2 linhas representando um quadrante, um bloco retangular entre 1 linha e 2 linhas em 1. Veja que quando você aplica seno e cosseno, inicialmente, daqui a pouco tangente, em um ângulo diferente no triângulo, a definição continua a mesma, a matemática continua valendo sempre. Quando for seno de um ângulo, é o cateto oposto a esse ângulo sobre hipotenusa. Quando for cosseno desse ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui, repito, ratifico, destaco como 1 linha coincide com 2. Quem foi 2 lá em cima? Cosseno de alfa. Seno de beta coincide com cosseno de alfa. Cosseno de beta coincide com seno de alfa. E agora, indo para 3 linhas, tangente de beta. Ah, você viu que a tangente de alfa é o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente a alfa. E a tangente de beta? Cateto oposto a beta sobre cateto adjacente a beta. Nesse caso, B sobre C. Mas quem é B sobre C aqui na tangente de beta? Você viu que a tangente de alfa, ainda há pouco, foi C sobre B. Se a tangente de alfa foi C sobre B e a tangente de beta é B sobre C, a tangente de beta, portanto, é o inverso de 3, que é a tangente de alfa. Logo, quando você aplica a tangente em um ângulo agudo, no triângulo retângulo, e aplica depois sobre o outro, saiba que uma comparada com a outra será dada como um inverso. Tudo bem, aluno? Agora, vamos a outras relações trigonométricas que vocês, futuros logísticos, devem ter em mente. Observe aí no seu vídeo. Eu destaco aqui outras relações. Relação número 4. Relação trigonométrica no triângulo retângulo número 4. Sec. O que quer dizer sec? Secante. Secante de alfa é igual ao inverso fracionário do cosseno de alfa. Isto é, se você pegar o cosseno do ângulo e inverter na fração, colocando um para cima e o cosseno para baixo, desse mesmo ângulo, isso tem nome em trigonometria. É secante de alfa. Elemento trigonométrico 5. Cossecante. Complemento da secante. Cossecante do ângulo alfa é você inverter o seno fracionalmente nesse mesmo ângulo. Eu tenho seno de alfa. Se eu inverter na fração colocando um para cima, seno de alfa para baixo, isso tem nome em trigonometria. Cossecante de alfa. Elemento trigonométrico 6. Cotangente. Complemento da tangente. Cotangente de alfa é o inverso fracionário da tangente de alfa. Eu tenho tangente de alfa, eu tenho tangente de alfa, vou lá, inverto a tangente, coloco um para cima, ela para baixo. E isso também tem nome em matemática, cotangente de alfa. Vá guardando essas relações. E a relação fundamental? A relação fundamental trigonométrica número 7. Seno ao quadrado de um ângulo, nesse caso alfa, acrescido do cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, alfa, equivale a 1. Essa relação número 7 se chama relação fundamental. E ela, o tempo todo, aparece em problemas contextualizados à trigonometria no triângulo retângulo. Agora, uma pergunta muito intrigante é: como se chegou a essa relação? Como se pode afirmar que o quadrado do seno, em um ângulo, somado com o quadrado do cosseno no mesmo ângulo, resulta em 1? Para tanto, vejam comigo agora um exercício, um exemplo, onde eu irei demonstrar, à luz do início dessa aula, por que 7, a relação 7, de fato, envolve uma equação com os quadrados de seno e cosseno no mesmo ângulo, resultando em 1. Próxima tela.
Qual? Essa aqui? Olha a próxima tela. Primeiro, meus caros, nessa videoaula eu estou recebendo o suporte do caríssimo colega Alan. Alan está me dando suporte nas passagens das telas de aula. Um alô, Alan. Bem-vindo ao auxílio dessa videoaula. Muito bem, olha o exemplo. Exemplo. Prove a relação trigonométrica 7. O que eu farei aqui para vocês? Eu irei construir toda a relação lógica, toda a relação formal, cognitiva, de como a matemática, através de matemáticos, chegou à relação fundamental número 7. Primeiro, lembre que nossa aula é trigonometria no triângulo retângulo. Estamos restritos a atuar no triângulo retângulo. Daí, vamos partir dos primórdios que definem esse contexto. A relação 7 trigonométrica foi dada em uma aula que envolve trabalhar a trigonometria em uma figura, triângulo retângulo. Então, vamos iniciar dessa forma. Observe. Tomemos o triângulo ABC da tela anterior, lá do nosso início, e aí eu reescrevi ele aqui agora, para você ficar enxergando, para não ficar trocando de tela. Olha o triângulo retângulo. É o mesmo triângulo retângulo do início da aula, ok? Agora, de posse desse triângulo retângulo, do fato de você já conhecer o que é seno e o que é cosseno, olha o que eu escrevo ao lado. Até agora não há nada diferente. Estamos pegando o que já sabemos para provar a relação 7. Daí escuta. Por 1 e 2 temos, eu já sei que seno de alfa aqui, alfa está aqui. Eu já sei que o seno de alfa é C sobre A, desse triângulo retângulo. E se eu elevar ele ao quadrado? Coloco o expoente 2, mas como ele é igual a essa fração, se eu elevo um lado ao quadrado, e aqui tem uma igualdade, então eu elevo o outro também ao quadrado. Logo, C sobre A deve ir também ao quadrado, como você enxerga aqui. O mesmo acontece com o cosseno logo abaixo. Aplicando cosseno em alfa, do que você já viu nessa aula, é B sobre A. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu elevar o cosseno de alfa ao quadrado, elevei. Isso, o que é que isso implica? Essa setinha aqui quer dizer implica, tá? O que é que isso implica? Elevei cosseno ao quadrado do ângulo alfa, mas o cosseno de alfa é B sobre A, portanto, como eu tenho a igualdade, B sobre A também vai ao quadrado. Já sei como o seno ao quadrado de alfa se comporta, já sei como o cosseno ao quadrado de alfa também se comporta. Pego as razões, pego as frações, as razões que eles representam, também irei elevar ao quadrado, pois B sobre A é cosseno de alfa, nesse triângulo retângulo. C sobre A é o seno de alfa, nesse triângulo retângulo. Se eu elevo um lado ao quadrado e eu tenho a igualdade, de imediato também elevo o outro. E aí mantenho a igualdade. Onde é que isso me leva? Observe abaixo agora. Observe comigo. Provar 7 é demonstrar uma igualdade. Porque a relação 7 é uma igualdade, igual a 1, como você viu outrora. Logo, desenvolvendo-se o primeiro membro desta relação, o que é que nós podemos observar? Provar uma igualdade é sair de um lado e chegar no outro. Eu estou saindo da esquerda, primeiro membro, e vou fazer com que, se de fato conseguir matematicamente, e de fato será possível, porque aquilo é uma verdade, é uma relação verdadeira, estamos provando ela, portanto estamos buscando argumentos formais que garantam aquele fato. Aí veja, eu peguei o seno, já trabalhei com ele, peguei o cosseno, trabalhei com ele. Quem é seno ao quadrado de alfa pra gente? É o C sobre A elevado ao quadrado, que está aqui. Quem é o cosseno ao quadrado de alfa? É o B sobre A ao quadrado, que está aqui. Calculando as potências, tanto nesse parênteses como nesse parênteses, o que acontece? C sobre A elevado a 2, a potência 2 cai sobre C e cai sobre A. Propriedade de potência. Potenciação, não esqueça. Fica C ao quadrado dividido por A ao quadrado, na fração. O mais acompanha. Mesma coisa aqui nesse parênteses, B ao quadrado sobre A ao quadrado. Ei, estamos somando frações. O que você faz?
MEMC dos denominadores. Mas os denominadores são iguais. MEMC de elementos iguais é o próprio. E aí você conservou os denominadores, que são iguais. Basta somar agora em cima, porque eu tenho um sinal de mais. Logo, ficaria com qual fração? C ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é C ao quadrado mais B ao quadrado no triângulo retângulo? Lembre que C é cateto, B é cateto. Se ambos são somados e estão ao quadrado, o que é que isso te lembra? Muito bem, caro aluno, isso te lembra Teorema de Pitágoras. Aí observe aqui agora, olha. O numerador poderá ser substituído por quem? Por Pitágoras, por A ao quadrado. Quem é esse A no triângulo retângulo? Hipotenusa. Quem é C e quem é B no triângulo retângulo? Catetos. Os quadrados dos catetos, quando somados, equivalem a hipotenusa ao quadrado. Perceba que agora, dessa etapa para a próxima, por Pitágoras, o numerador é substituído por A ao quadrado. E aí, como é que ficou a sua divisão? Divisão de elementos iguais. A ao quadrado por A ao quadrado são coisas iguais. Numerador é igual ao denominador. Divisão de elementos iguais só pode dar quanto? 1. Caro aluno. Logo perceba que o seno ao quadrado aqui em cima do ângulo alfa, mas o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, conforme dedução, de fato resulta em 1. Vide nosso triângulo retângulo e a trigonometria sobre ele. Não esqueça essa relação. A soma dos quadrados do seno em um ângulo e do cosseno nesse mesmo ângulo sempre resulta em 1. E para finalizar a nossa aula, vamos aos ângulos e os seus respectivos elementos relacionais. Você verá agora comigo uma tabela que define o valor do seno, do cosseno e da tangente em alguns ângulos já pré-definidos do círculo trigonométrico. Lembrando que ângulo varia numa primeira rotação de 0 grau a 360 graus. Nós veremos o quanto seno, cosseno e tangente valem em uma série de ângulos demarcados sobre o círculo trigonométrico, ou como queira, ciclo trigonométrico. E eu irei destacar 3 ângulos destes que são chamados ângulos notáveis. Vamos à próxima tela. Muito bem, próxima tela. Observe o título: seno, cosseno e tangente de ângulos que são, aqui nesse caso, alguns. Lembre, os ângulos variam na primeira rotação de 0 a 360. Eu separei ângulos pontuais. Quais são os ângulos pontuais que foram separados? O 0, o 90, o 180, o 270 e o 360 graus. Lembre que 0 é o ponto de partida do ciclo trigonométrico. Veja a aula ângulo. O primeiro quarto do ciclo trigonométrico vai a 90 graus. O segundo quarto vai a 180 graus. O terceiro quarto, 270 graus. E o último quarto, 360. Além desses ângulos, 360, 270, 180, 90 e o zero inicial aqui, separei outros 3. O de 30, o de 45 e o de 60 graus. São os chamados ângulos notáveis. Você verá logo mais abaixo daqui a pouco. Essa tabela discrimina para a gente valores já obtidos do ponto de vista do próprio ciclo trigonométrico a partir de aferições, seja manuscrita, seja com o uso do transferidor. E eu já estou passando para vocês o valor do seno, do cosseno e da tangente para vários desses ângulos. Isso é determinado pelo transferidor, bem como manuscritamente por cálculos aproximados. Você deve guardar esta tabela, especialmente
os ângulos 30, 45 e 60. Vamos lá. Observando a tabela, eu tenho aqui na primeira coluna, as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. A primeira linha representa os ângulos. Daí observe como você vai se posicionar. Seno de 0 grau equivale a 0. Onde é que está o 0 grau? 0 grau está no ponto de partida, o ponto sobre o eixo do cosseno. Seno de 0 vai ser 0 porque o seno não foi definido, o seno não está definido no eixo horizontal. Seno está definido no eixo vertical. Se 0 grau está no eixo do cosseno, o eixo horizontal, ele só vai ter algum valor em quem? No cosseno. Cosseno de 0 representa 1. Se você pegar o seno e aplicar ele sobre os pontos que estão no eixo horizontal, isto é, 0 grau e 180 graus, isso sempre vai dar 0. Agora, imediatamente falando do cosseno, como 0 grau e 180 graus estão no eixo horizontal, aula ângulo, assista a aula ângulo, o cosseno vai ter um valor lá, mas o seno não. O seno está definido no eixo vertical. Quais são os pontos que dividem um círculo trigonométrico no eixo vertical? 90 e 270. Então, 90 para o seno e 270 vai ter algum valor, conforme a tabela. De fato, você observa aqui que vai ter o valor 1 em 90 e o valor aqui também, com relação a 270, que a gente define como 1 em módulo. Todavia, ele, dado categoricamente, sem ser em módulo, é menos 1 porque está no quadrante de baixo. Eu irei preencher alguns valores na tabela conforme a explicação. Já preencho aqui o primeiro. O seno, com relação a 0, é 0. Com relação a 90, é 1. Está lá no topo, lá em cima no círculo trigonométrico. 270 está lá embaixo, no eixo negativo, vertical. Em módulo, seria 1. Sem o módulo, menos 1. Então, destaco aqui o menos 1 para o seno de 270. Não esqueça disso. Outros valores ainda nessa tabela, eu irei estar preenchendo conforme explique. Por hora, continue prestando atenção. Vamos agora varrer o seno em seus dados. Seno de 0, 0. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Seno de 90, 1. Seno de 180, 0. Seno de 270 graus, menos 1, em módulo 1. Seno de 360 graus, 0. Por que o seno em 360 ficou 0? Porque o valor 360 graus está posto sobre o eixo dos cossenos. Está posto sobre o eixo dos cossenos e não do seno. Logo, não vai ter um valor dado por uma quantidade. Apenas ausência de quantidade e valor 0 aqui pra gente. Prossigamos. Cosseno de 0 grau, 1. Cosseno de 30, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 é o mesmo que o seno, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Perceba um detalhe até aqui agora. Olha. O seno é o mesmo que o cosseno, variando de 30 a 60. Com qual diferença? Você fez o seno de 30 a 60, o cosseno é o mesmo. Como? De trás para frente. Veja que o cosseno é a mesma coisa, só que de trás para frente. Isso acontece porque se você pegar esse 1 sobre 2 ao quadrado e raiz de 3 sobre 2 ao quadrado somar, isso vai dar 1. Isto é, o cálculo do cosseno em 30 é um número que representa o complemento do seno em 30. Por isso, cosseno, complemento do seno. Aí uma ideia para você guardar melhor os ângulos notáveis 30, 45, 60, quanto ao seno, quanto ao cosseno. Seno de 30 a 60 vai 1, 2, 3. O cosseno vai 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2. Divide todo mundo por 2. E põe raiz em cima onde não tem 1. Repetindo. De 30 graus a 60, o seno vai 1, 2, 3. O cosseno vai 3, 2, 1.
Divida todo mundo por 2. Coloque raiz em cima onde não tem 1. Porque a raiz em 1 é o próprio 1. Não mudaria em nada. Prosseguindo com o cosseno, vamos lá. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180. Aí vai a mesma coisa com relação ao seno de 270. O cosseno para 180, cosseno de 180. 180 é um ângulo que está no eixo dos cossenos. Ele está lá do outro lado com relação ao ponto de início 0. Ele está no mesmo ponto que o 0, só que do outro lado do círculo trigonométrico. Repito, assista a aula ângulo. Se eu aplico o cosseno em 180, e isso está em módulo, valor absoluto, eu sairia com 1. Como o 180 está no quadrante onde o eixo horizontal é negativo, então cosseno de 180 é dado por menos 1. Se for em módulo, ficaria 1 como antes. Prosseguindo com a tabela. Cosseno de 270 graus. Nada. 0. Ausência de quantidade. Por quê? 270 está definido sobre o eixo vertical, o eixo dos senos. No seno ele tem valor. No cosseno, a ausência de quantidade. Prosseguindo. Cosseno de 360. 360 ocupa a mesma posição que 0 grau. Só que com uma volta completada. Com uma volta de fato completada. Está num ponto do eixo horizontal que é positivo. Isso é 1. 1 positivo. Prossigamos agora com a tangente. Lembre quem é a tangente. A tangente é a divisão entre o seno e o cosseno. Se eu já tenho preenchido a tabela para o seno, de 0 a 360, em alguns ângulos pontuais, já tenho a tabela preenchida para o cosseno, de 0 a 360, para alguns ângulos pontuais. Para eu encontrar a tangente, é só dividir o valor do seno com o cosseno. Então veja o que acontece aqui agora. Tangente de 0 é o mesmo que 0 dividido por 1. Isso é 0. Tangente de 30 é pegar 1 sobre 2 e dividir pela raiz de 3 sobre 2. Fazendo extremos por meios e racionalizando, tu fica com raiz de 3 quadrada sobre 3. Tangente de 45 vai dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2. São elementos iguais. São elementos iguais. Divisão de elementos iguais. 1. Por isso a tangente de 45 dá 1. Tangente de 60. Vou dividir raiz de 3 sobre 1 sobre 2. Vou dividir raiz de 3 por 2 por 1 sobre 2. Vou dividir duas frações. Fazendo extremos por meios, tu retorna apenas a raiz de 3. Tangente de 60, raiz de 3. Vamos à tangente de 90 graus agora. Tangente de 90 graus. Vou dividir 1 por 0. Epa! Divisão por 0 existe? Não. Logo a resposta aqui é: não existe tangente para 90 graus. Prosseguindo. Tangente de 180. Vou dividir o 0 por menos 1. Dividir o 0 por qualquer coisa, isso vai dar 0. Tangente de 180 é 0. Prossigamos para 270. Tangente de 270 graus. Menos 1 dividido por 0. Mais uma vez, divisão por 0 não existe. Logo, a tangente de 270 graus equivale a uma não existência. Assim como em 90. Guarde isso, observe. Por que a tangente de 270 graus deu não existe? Você dividiu o valor do seno, menos 1, por 0, que é o valor do cosseno, nesse ângulo. O valor do seno nesse ângulo, o valor do cosseno nesse ângulo. Divisão por 0 não existe. Logo, a tangente nesse ângulo, 270 graus, não existe. E, por fim, tangente de 360. Vou dividir 0 por 1. 0 dividido por 1 é o próprio 0. Logo, você pode preencher toda a linha da planilha para tangente. Qualquer outra relação trigonométrica, cotangente, secante, cossecante, que você viu ainda há pouco na lâmina anterior, você conseguiria preencher aqui por baixo. Como? É só observar o seno e o cosseno e as variações nas divisões que envolvem tais, e você preenche qualquer outra relação trigonométrica. Agora eu peço, vou subir um pouco a tabelinha aqui, ó. Eu peço que você guarde
o que está descrito aqui abaixo. Ângulos notáveis. Por que notáveis? Mais comuns no dia a dia de engenheiros, seja de qualquer área que for, de pessoas que lidam com cálculos a nível de geometria, direta ou indiretamente. Esses ângulos 30, 45 e 60 aparecem no dia a dia o tempo todo. Daí a ideia de serem notáveis. Notáveis, são notados muito comumente. Guarde essa tabela, por favor. Entre tudo que você vê nessa tabela, o que se deve guardar com muito mais ênfase são os valores que seno, cosseno e tangente assumem variando de 30 graus a 60, passando por 30, 45 e 60. E para finalizar esta aula, vamos a um exemplo. Observe esse exemplo. Obtenha o valor de x. Abaixo eu discriminei um triângulo retângulo. Esse triângulo ele é retângulo no vértice A, tá aqui um ângulo reto. Você quer encontrar a medida x. Te foi fornecido o ângulo do vértice C, 30 graus. Te foi fornecido a distância de C até B, 1000 quilômetros, e você quer achar x. Eu quero achar a medida do cateto oposto a 30 graus. E eu tenho a hipotenusa. Qual relação trigonométrica você vai usar, aluno? Quem é que relaciona cateto oposto? Quem? Muito bem, é o seno. Seno de 30 graus, pois é nosso alfa, que está aqui embaixo, dado por 30, equivale a dividir cateto oposto por hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo. É o lado oposto ao ângulo reto. Então, seno de 30 graus fica igual a x, cateto oposto, a medida dele, dividido pela hipotenusa, 1000. Quem é o seno de 30? Com base na tabela. Olha a tabela aqui em cima. Seno de 30, 1 sobre 2. No lugar do seno de 30, o que você vai fazer? Substitui 1 sobre 2. E aí o que você montou? O que é isso aqui? De aulas passadas. Uma igualdade entre razões. Uma igualdade entre razões, razão 1 sobre 2, razão x sobre 1000. É uma proporção. Aqui você tem uma equação do primeiro grau na incógnita x. Por que primeiro grau? Porque o expoente desse x seria 1. X elevado a 1 é ele mesmo. Logo, o grau da equação é primeiro, na incógnita x. Para você resolver essa equação, basta encontrar o valor de x que cumpre esta igualdade. Para você fazer isso, isola x. Tudo que não for x, passe para o outro membro. 1000 está dividindo. Na oposição de membro a membro, ele vai passar para o membro da frente, multiplicando. 1000 vezes 1, 1000. X ficou sozinho aqui, no segundo membro. 1000 passou para cá multiplicando, pois estava dividindo. 1000 dividido por 2, 500. Seu x aqui, cateto oposto a 30 graus, sua altura representou 500 quilômetros. Alunos, um grande abraço, até a próxima. Aguardem a lista de exercício, viu? Aguardem a lista de exercício. Grande abraço.